Olá, boa noite. Muito obrigada por me proporcionar mais uma vez estar com você aí nesse domingo, né, finalzinho de noite, e para trazer para vocês informação. Hoje eu estou aqui com uma mulher que eu admiro de verdade, né, pela sua trajetória. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dela e o que ela faz, porque ela ressignificou a sua dor e hoje ela aí é uma mulher que empoderada e que faz muita diferença na vida de muitas mulheres. Eu tenho a honra de apresentar para vocês Andréa Lovato, advogada. Tudo bem, minha querida? Muito Tudo. obrigada por você estar aqui comigo, por você ter vindo. É, faz pouco tempo que nos conhecemos, mas a conexão foi tão forte, não é verdade? Que parece que faz mais tempo, não é, Andréa? Parece mesmo. Se conhecemos há pouco mais de 2 meses, né, é uma honra para mim estar aqui, neste programa com você. Você também é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que foi atrás dos seus objetivos, que não parou, não desistiu, e por isso hoje estamos aqui. Estamos aqui para falar de um assunto bem delicado, mas um assunto que é essencial, né? Que é sobre quebrando o silêncio. A doutora Andréa Lovato, ela é advogada criminalista, mas não foi sempre assim, né, amiga? Não, não foi sempre assim. Se tornar advogada foi um propósito, né, pra ajudar outras mulheres. Hoje eu sou advogada criminalista, especialista em ciências criminais e especialista em violência doméstica. Uhum. Eu consegui transformar a minha dor em força para estar ajudando outras mulheres. Por quê? Porque quando eu precisei, eu não tive orientação. Quando eu precisei, eu não fui acolhida. Eu sofri 15 anos de violência doméstica Nossa. e há 20 anos atrás, não tínhamos informação, né, era muito difícil. E quando íamos procurar a justiça, quando íamos até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, era muito difícil, porque nós éramos tratada como se nós fôssemos culpada. E isso acabava nos deixando reprimidas e não querendo mais voltar. Então, depois de muito tempo, muita superação, eu consegui, eu vou encurtar um pouquinho, mas mais para Uhum, frente uhum. eu falo como eu consegui me tornar advogada, para estar orientando essas mulheres, porque essas mulheres elas não precisam só de orientação jurídica, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser abraçadas. Hoje é um tema, ainda hoje é um tema difícil de se tratar. Eu vejo pelas publicações que eu faço, pelas palestras que eu faço, infelizmente hoje as mulheres ainda têm medo e vergonha de denunciar, de se abrir com alguém da família, de se abrir com alguma amiga, para contar o que se passa dentro da casa dela. Então ela ainda se sente, fechada, reprimida. Imagino, porque não é fácil, né? Primeiro que a gente já, a mulher, por já ser mulher, já é difícil a gente se encontrar num lugar, né, a que nós possamos pertencer. Lógico que hoje nós, pertencemos aonde a gente quiser, né, estar, porque a mulher se capacitou para isso, né, lutou, né, desbravou para chegar aonde nós estamos. Mas falando igual você está dizendo há 20 anos atrás, se hoje é difícil, imagina há 20 anos atrás. Se que não tinha informação, que igual você falou, muitas vezes ela voltava para casa, continuava sofrendo os abusos e não tinha para onde correr. E hoje, com toda a informação que existe, ainda tem uma alto índice de feminicídio no Brasil, né, não falo só no Brasil, né, mas em todo o mundo. Não sei se
isso vem agravando a cada vez mais, esse negócio de narcisismo, né, que se fala hoje muito. E a mulher às vezes está dentro de uma relação assim, e ela não, percebe. É uma coisa que começa sutil, não é, Andréa? Exatamente. Embora hoje seja mais fácil, ainda é difícil, porque embora a lei seja muito bonita, Maria da Penha, a justiça ela acolha mais um pouco, mas ainda tem muitas falhas, porque eles não conseguem acompanhar todas essas mulheres. E ainda existem algumas casas de apoio, casas de abrigo que são muito precárias. Delegacia da mulher não é em todo lugar que existe. Em alguns lugares elas não funcionam 24 horas. Então, se você precisar de uma delegacia da mulher num final de semana, são poucas que você vai encontrar. A maioria é de segunda a sexta e fecha às 18 horas, 22 horas. Mas voltando aos sinais de uma relação abusiva, hoje deram um nome moderno, né? Uhum. Narcisismo, né? Isso. É muito difícil perceber que você está sofrendo, que você está sendo vítima de uma relação abusiva. É Uhum. como você diz, a relação abusiva ela começa de forma sutil e ela vai se prolongando ao longo do tempo. E um dos principais sinais da relação abusiva, o que é? É o controle excessivo. E a mulher, principalmente as mais novas, elas ou aquelas que já vêm de uma relação abalada e elas ficam totalmente dependentes, elas são carentes, elas acabam confundindo os sinais de uma relação abusiva com os ciúmes. Nossa. E o abusador, ele começa com um controle excessivo. Ele começa a controlar a roupa que você anda, como assim dizendo, ai amor, como você vai sair com uma roupa dessa, é muito curta, vou mexer com você, eu não vou gostar, vou sentir ciúmes. Daqui a pouco ele tá controlando a sua amizade. Ah, mas você vai sair com aquela menina, com aquela mulher, ela é solteira, namoradeira. E aí a pessoa, ela vai cortando, ela vai começando a trocar o seu modo de se vestir, ela vai se afastando das amigas. Aí ele começa a controlar a forma com que ela gasta o dinheiro dela. Ah, não compra isso, para que você vai comprar isso? É besteira, Uhum. né? E Afasta da família se também. afasta. É, isso é de praxe, se afasta da família e se afasta das amizades. Uhum. Porque ele vai cercando de uma tal maneira, vai controlando de uma tal maneira, que a mulher, se ela não percebe no início, ela se fecha numa bola e ela não consegue sair. E é Uhum. aí que começa. O importante é reconhecer esses sinais logo de início, antes que isso evolua para um noivado, para um casamento, e aí fique mais difícil de sair. É verdade, porque igual você falou, no começo, quando você consegue, eh, verificar os sinais, não, não, você não gostou da roupa, mas eu vou com ela mesmo. Ah não, mas essa minha amiga é minha amiga, minha irmã, vai tentando controlar o que ele modificar o que ele fala, né, a fala dele pra uma fala mais, para ver se ele realmente ama você ou se ele quer controlar você. Sim, mas ainda você percebe que é difícil para uma moça nova ou uma mulher mais carente conseguir perceber, porque ela tá tão apegada àquela pessoa que ela pensa que aquela pessoa está cuidando dela, está protegendo ela. Então, Hum. aquela pessoa está controlando ela, não está protegendo. Quem ama, cuida, entendeu? Acolhe, Acolhe, abraça, não faz a pessoa controla. ser melhor do que ela é, né, Exatamente. apoia nos sonhos dela, apoia ela nas coisas que ela quer construir na relação dos 2 também, né. Não diminui a mulher, ele eleva essa mulher mais para cima, mais para o alto.
Faz ela se ver melhor do que ela é, na verdade. Sim, principalmente na profissão. Ele quer que ela cresça, né, que ela se sinta Isso. feliz com o que ela faça. E o abusador não. O abusador não quer que nem que ela tenha uma vida social e nem que ela tenha uma vida profissional. Por quê? Porque outras pessoas que convivem com essa moça vai acabar percebendo e vai tentar avisá-la. E ele não vai gostar. E Verdade. daí, para uma relação abusiva virar para uma violência doméstica, uma violência física, uma violência psicológica, é muito rápido. Infelizmente, é muito rápido. No seu caso foi assim, Dri? No meu caso, foi. Como que aconteceu comigo? Eu vim de uma família muito humilde, uma família muito pobre. Eu morava com a minha avó, né? E toda criança tem um sonho. É uma bicicleta, é uma boneca. Você sabe qual que era o meu sonho, Cláudia? Qual era? Ter uma família. Nossa, porque você Porque não eu tinha. não tinha uma família, né? Eu vivia com a minha avó, eu raramente via meu pai ou a minha mãe. E eu morava na casa da minha avó, no quintal, que morava mais 2 tios com os filhos, a mulher. E era uma coisa meio conturbada. Uhum. E aí eu me relacionei cedo, eu casei cedo, eu engravidei com 14 anos. Nossa, uma menina. Fui mãe com 15 e fui morar com essa pessoa, que é o pai dos meus 2 filhos mais velhos, mas era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Já dá para notar que não ia dar certo, né? Porque eu era uma criança. Imagine, hoje é diferente, é um pouco diferente, né? Uhum. Mas imagina, o meu filho mais velho hoje tem 32 anos. Nossa. Você imagina há 32 anos atrás, como era uma menina de 14 anos engravidar, né? Imagino. E aí, não deu certo, acredito mais pela falta de maturidade, né, de nós dois. Eu acabei voltando para casa da minha avó, mas aí eu já tinha 2 filhos. E você acredita que quando eu engravidei, eu fui chamada pela direção da escola, ó, meu empoderamento já começou aí. Uhum. Fui chamada pela direção da escola e eles me perguntaram se eu queria estudar em casa, por conta da minha barriga. Uhum. Eu acredito que estava incomodando os pais das outras Porque adolescentes. naquela época lá você era taxada, né? Então você não era exemplo para outras meninas. Então para não não ser como que é, Contaminar, né? contaminar aí elas quer estudar em casa, não tem problema. Olha como é a Exatamente. mente, né? Então a própria sociedade na época ajudava, né? É, Bastante a mulher. e a própria mulher, né? Em vez de acolher, É, abraçar outra mulher, é, não, né? Mas graças a Deus hoje isso mudou mudou muito, muito. né? Mas você sabe o que que eu disse? Hum. Que não. Se alguém tivesse incomodado com a minha barriga, essa pessoa que estudasse em casa, que eu ia continuar indo para a escola, porque eu não ia tirar esse privilégio de ter um melhor ensino na escola do que em casa. E eu estudei. Só que quando eu estava com meu filho de 2 anos e outro de 6 meses, o pai deles veio a falecer. E eu já dentro da casa da minha voltei para casa da minha avó, da onde eu tanto queria ter saído. Ah, então o seu primeiro relacionamento você ficou viúva. Eu fiquei viúva. Ah, tá. E aí depois, mais ou menos de 1 ano, eu conheci outra pessoa. E querendo sair de qualquer custo de dentro da casa da minha avó. Que Foi não a era aquilo que você sonhava para você. Não, Você não sonhava ter era. uma família, você sonhava ter mãe, cuidar da sua casa, dos seus filhos. E aí seu marido faleceu e infelizmente aí você teve que voltar de novo para aquela ambiência da qual você já tinha saído, né? Exatamente. Hoje eu consigo entender, né, minha avó foi minha mãe, que foi ela que me criou, né. Isso. Hoje eu consigo entender, o que ela me deu foi Foi o o que 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 ela ela tinha tinha. recebido, Foi o melhor que ela pôde. foi o melhor que ela pôde, né, Uhum, mas foi uma avó maravilhosa, assim, uhum. não tenho o que falar. Hoje eu também, né, não consigo me ver sem minha mãe, hoje eu tenho depois de uns anos pra cá, eu comecei a ter muito mais contato com a minha mãe, mas voltando ao assunto, Uhum.
Foi aí que meu pesadelo começou. Que aí você se relacionou com um homem narcisista. Esse cara entrou na Exatamente. sua vida e você carente, não viu Não vi os sinais. sinais que já começaram aí, e aí eu fiquei 15 anos casada. E a minha primeira violência física se deu com a minha filha, com menos de 1 ano, com ela nos meus braços, ele veio e deu um tapa no meu rosto. Nossa, ele tinha ciúme excessivo, que é uma das características, né, porque eles não têm a mulher como uma mulher, ele não honra a mulher que ele tem, ele vê a mulher como uma propriedade. Exatamente, eles pensam que eles têm a posse, Uhum. né. Por isso que muitas mulheres acabam morrendo, né, primeiro porque não acredita que o homem é capaz de matá-la, né, e segundo porque eles preferem ver você morta do que com outra pessoa ou sendo feliz sem ele, mesmo que você não arrume ninguém, mas se você estiver feliz a sua felicidade vai incomodar. Eu infelizmente já conheci mulheres, né, que perderam as suas vidas por causa de homem, né. Então é uma coisa que marca muito a gente, principalmente a gente por ser mulher, por ver, né, a pessoa sofrer num relacionamento, querer sair dele e não conseguir sair só morta do relacionamento. É muito triste. E você sabe que hoje, de uns 2 anos para cá, o índice de feminicídio ele só vem aumentando. É isso que é preocupante, é muito preocupante, precisa se tomar alguma medida urgente, né. E eu acho que a melhor delas é essa, que é a informação. Se você vê que o rapaz tem desequilíbrio emocional, né, não aguenta ver você feliz na sua profissão, não aguenta ver você feliz na sua escola, com a sua família, com seus amigos, já são sinais, né. Quer controlar os seus horários, quer controlar o jeito que você se veste, o perfume que você usa. Então são os sinais que vão dando. Não deixe que a sua carência, né, não, tire a sua visão desses sinais que eles vão dar, porque a gente não consegue fazer as coisas sem mostrar quem realmente a gente é. A gente pode até enganar as pessoas durante um tempo, mas não consegue ter a constância, né, nisso. Uma hora a máscara cai. Sim, o que acontece com o agressor, com o narcisista, é que ele sabe exatamente aonde mexer com a mulher. Ele começa baixando a autoestima dela. Ele baixa completamente a autoestima da mulher e ela começa a se sentir feia, ela começa, eu tô falando de experiência própria, tá? Sim, Ela eu se vejo até o sente seu olho brilha, assim, né, dá aquele flechinho, né, que dá aquele você se volta, né, um pouquinho naquele momento. sim, hoje, por incrível que pareça, quando eu ainda vejo essas notícias na TV, meus olhos enchem de lágrima, É, porque porque eu me vejo há alguns anos atrás, né, e eu fico inconformada, porque isso ainda acontece hoje. uhum, A conscientização contra a violência à mulher, ela não tem que ser só em agosto, ela tem que ser todos os dias. todos os dias, Todos os verdade. dias tem que orientar, tem que acolher, tem que cuidar, porque nós estamos em 2025 e o índice de feminicídio aumentando drasticamente. E você vê que o nível é tão grave que o autor, ele não tá nem se preocupa se está sendo gravado, se tem muita gente no lugar, né. Eles vão para cima, da mulher e como se ela fosse realmente um objeto dele de posse e quer bater na frente de todo mundo, no meio da rua. Outro dia eu vi na internet um cara chutando a mulher no meio da rua, as pessoas passavam e não fazia nada, sabe. Então, tipo assim, gente, tá uma coisa muito, muito, muito complicada mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, nós que somos mulheres, não somos sexo frágil, nós somos
o mais forte que tem, né? E daqui a pouco nós vamos falar dessa força, daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós vamos falar dessa reviravolta que fez a Andréa Lovato ser doutora e como ela abraça hoje a causa da mulher. Só um minutinho que nós já voltamos. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! E agora chegou o momento de você divulgar o seu negócio aqui no Café com Cláudia Moia, que é o momento do empreendedor. Se você quer participar, entre em contato conosco. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Wanda Silva, proprietária da Loura Estética. Vim aqui falar para vocês um pouquinho dos procedimentos que temos aqui na nossa estética. Trans, pré e intraoperatório e também limpeza de pele, tratamento para estria, celulite e drenagem linfática. Vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Primeiramente, agradecer a Cláudia Moia pelo convite, falar um pouco para vocês das minhas especializações. A gente riu, mas é normal. Sou formada em estética, tenho enfermagem, tenho formação internacional de tape e também aqui temos uma futura biomédica, minha filha Maria Eduarda. E é isso, galera. Vamos estudando e aqui temos um compromisso com você, mulher. Aumentar sua autoestima. Gente, eu sou mãe, empreendedora e não foi fácil chegar até aqui. Agradeço vocês por ter chegado até aqui. Pode marcar um horário ou simplesmente pode vir conhecer a minha clínica e tomar um café comigo. Beijo no coração de todos vocês. Atendo aqui na Estrada Padre Inácio, número 60, dentro do Posto Ipiranga, na sala 5, na Loura Estética, em Cotia, São Paulo. Se você está em busca de um atendimento especializado e humanizado, entre em contato. Aqui é onde cuido da autoestima de muitas mulheres, ajudo na recuperação de pós-cirúrgico e proporciono mais bem-estar e segurança para cada uma delas. Já acompanhei mais de 4.000 pacientes nesse processo e sou apaixonada pelo que faço. Gente, uma dica para vocês que querem empreender na área da estética. Não desanimar, não desistir e, primeiramente, tem que gostar do que você faz para alavancar e não desanimar para as pessoas ficarem sempre animados. Porque você vai estar elevando a autoestima de alguém. Então, você não pode estar desanimado e também não pode não gostar do que você faz. O mercado é desafiador e temos muitos amadores por aí. Então, você não pode ser um amador, entendeu? Desistir é para os fracos. Estamos de volta com a nossa querida Andréa Lovato, uma mulher que ressignificou a sua dor e que hoje ela apoia mulheres, né? Para quebrar o silêncio também. E eu estou aqui com uma perguntinha para você, Andréa, que você disse que você teve a primeira agressão, sua filha, né, no colo. E como foi essa agressão? Como você se sentiu e por que você aceitou? Boa pergunta. Mas eu não esqueço, quando você fala, eu me vejo exatamente naquele momento. Eu fiquei paralisada, sem reação nenhuma. E eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, né? Então eu fiquei em silêncio. E eu fiquei em silêncio durante 15 anos, não foi só aquela vez, né? Eu levei 15 anos para contar para uma amiga e para contar para minha mãe o que eu estava passando. A sua família não sabia? Não sabia. Eu sofri 15 anos em silêncio, sem contar para ninguém. E você só olhava assim, acho que você se perguntava, cadê aquele homem maravilhoso, acolhedor, que me cuidava, né? Porque no começo você achava que ele estava cuidando de você, né? Mas nunca foi maravilhoso e nunca cuidou, né? Hoje a gente consegue, depois de um tempo eu consegui ver isso, mas eu tinha tanta vergonha de contar para alguém que eu fui deixando. E tem outra, né? Após a agressão, o que eles vêm e falam pra gente? Me perdoa,
eu te amo, eu nunca mais vou fazer isso. Eu falei porque você A culpa é sua. me tirou do sério, porque você me deixou nervoso, que se você não tivesse feito isso, eu não tinha reagido dessa maneira. E a gente acaba acreditando, né? Aí você começa a se podar. Ah, eu vou mudar isso para isso nunca mais acontecer. Eu vou parar de usar esse batom. Eu vou parar de frequentar a casa daquela pessoa. Para mudar, para ir assim, ele vai ficar me tratando bem, vai ficar tudo bem entre a gente. Acaba se podando para poder caber no mundo de outra pessoa, né? Na verdade, a gente acaba se isolando, né? Foi o que eu fiz. Eu me isolei. Eu praticamente não ia mais na casa da minha família, não tinha mais amizade, tinha um cabelo bonito, cacheado, cortei meu cabelo batidinho, parecendo de homem, sabe? Bem batidinho, era loira, pintei o cabelo de vermelho, então eu transformei a minha vida internamente e fisicamente também. Você se enterrou. Exatamente, Viva. me enterrei viva. E você sabe qual que é o pior? Que todo agressor... Por que a mulher tem medo de falar? Por que ela tem vergonha? Porque todo agressor, nos olhos das outras pessoas, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é aquela pessoa que ajuda todo mundo, que está sempre disposta a consertar sua torneira, arrumar o seu chuveiro, está sempre disposta a fazer favores para todo mundo. Então, ele passa como uma pessoa boa e você acaba se diminuindo. Nossa, Andréia, desculpa. Nossa, isso que você falou agora é uma coisa que eu não sabia. Entendeu? Ele, tipo, ele se mascara. Porque como que você vai falar de um homem tão bom? Como você tem coragem, Andréia, de falar desse homem maravilhoso? Que qualquer mulher gostaria de ter. Um cara honesto, trabalhador, que ajuda as pessoas, né? Um homem acima da média. É exatamente assim. Na época, eu comecei a frequentar a casa de um casal de amigo dele, né? Porque é sempre as pessoas dele, né? E depois de um tempo, essa amiga, ela acabou se tornando uma grande amiga minha, a Silvana, e depois ela falou, Andréia, eu nunca diria que você sofria esse tipo de violência. Nunca transpareceu esse tipo de violência. Mas foi assim durante 15 anos. O engraçado é que você sempre ouve, até hoje você ouve, né? Aquela frase, mulher apanha porque quer, né? Isso é muito triste. É triste, né? Mulher não apanha porque quer. Nós mesmo não conseguimos entender por que tá sofrendo isso. Quem está nos vendo agora e sofre esse tipo de violência, eu acho que vai conseguir me entender agora. Nós mulheres que sofremos violência doméstica, não conseguimos entender por que nós passamos por isso. Nem nós conseguimos entender nós mesmas. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba se vitimizando. Nós somos vítimas, sim, vítimas de violência doméstica, mas nós acabamos nos vitimizando. E quando a gente se vitimiza, o que acontece? A gente fica num ciclo vicioso. E a gente culpa todo mundo. E culpa todo mundo. Eu culpava minha mãe, eu culpava até os meus filhos. Nossa. Por estar passando por aquilo. E culpava até Deus. Porque eu falava, meu Deus, eu nunca fiz mal para ninguém. Por que eu tô passando por essa situação? Né? E você vai se vitimizando. E quanto mais você se vitimiza, mais você se afunda. Eu sei que é difícil. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Olha quem aqui, uma vencedora aqui. Eu falo assim. 15 anos sofrendo calada por medo, por receio da família, das pessoas acreditarem, né, em você, né? Porque eu acho que as marcas que ele deixava não eram tão físicas, mas mais emocionais. Como que era? Físicas também, mas eles sabem exatamente onde bater. Eles batem exatamente onde não vai mostrar, né? Mas, assim, de todas as violências, eu acho que a psicológica é a pior.
porque faz você se sentir inferior a ele, né? Baixa a sua autoestima, você se acha feia, você se acha incapaz, você acha... Eu tinha 4 filhos na época, então eu achava que eu nunca mais ia encontrar um homem que me quisesse, porque eu estava acabada, destruída, não tinha profissão, não tinha estudo. Então eu me fechei Totalmente naquilo, dependente dele. totalmente dependente. E quando foi que você olhou no espelho e falou, não, essa não é a vida que eu quero pra mim? Parece que você já sabe a minha história falando desse jeito. Eu vou te falar. Você sabe que foi no aniversário do meu filho de 6 anos. É? Sim, um pouquinho antes do aniversário do meu filho, ele já tinha me agredido fisicamente. E para não estragar a festa de aniversário do meu filho, eu agi como sempre, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Depois do término da festa, ele não satisfeito por ter me agredido fisicamente, os convidados já tinham ido embora, ele veio até mim e disse assim, que eu era obrigada a ficar com ele, porque eu estava acabada, eu tinha 4 filhos e ninguém ia me querer. Que eu era um lixo, que a única pessoa que ia me querer era ele. E eu fui dormir com aquilo na cabeça, e era um sábado, para você ver que eu não esqueço. E eu tinha uma prova do Enem para fazer no domingo. Eu levantei pensando, não vou. Aí eu fiz exatamente o que ele me pediu. Eu falo que o que ele não fez por mim durante 15 anos, ele fez em alguns minutos. Eu realmente me olhei no espelho, e essa é uma das dinâmicas que eu faço nas minhas palestras, que eu acho bem importante. Eu me olhei no espelho, Cláudia, e falei, meu Deus do céu, cadê aquela menina de 9 anos sonhadora, que pegava a mochila, colocava nas costas, pegava um ônibus, passava por debaixo da catraca e ia para a escola sozinha. Como eu disse para você, eu fui criada pela minha avó trabalhava o dia todo, então se eu estudasse ou não ia fazer diferença, mas eu sempre quis estudar, porque eu sempre soube que o estudo, o conhecimento, era isso que ia me ajudar. A te tirar daquele lugar, né, onde você estava, né? Isso. Era a ponte que ia te levar para os lugares que você queria estar, que você queria... E como que foi isso? Como que nasceu esse desejo de você... Você falou que aquele dia você não foi fazer a prova do Enem. Eu fui. Ah, você foi? Eu fui, eu me olhei no espelho e falei, como eu posso... Essas foram as minhas palavras, que eu nunca vou esquecer. Como eu posso deixar uma outra pessoa reescrever a minha história? É isso que eu falo sempre. Né? Sou eu que tenho que escrever a minha história. Então, a partir daquele momento, eu comecei a reescrever a minha história. Eu fui, fiz a prova do Enem. Passou. Passei. E só que não saí assim fácil não, tá? Uma coisa muito importante, que a gente até pode falar um pouquinho mais pra frente, uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem que sair de casa com segurança. Né? Ela tem que sair de casa com segurança. Tem. Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás, eu ganhei uma bolsa de auxiliar de enfermagem, comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, não tinha dinheiro, eu só tinha dinheiro da condução ou para ir ou para voltar. Ou eu ia andando e voltava de ônibus, ou ia de ônibus ou voltava andando. Ou eu ia andando, voltava andando e tomava um café. E era 1 hora, viu? E eu estudava de manhã. Eu estudava na parte da manhã, então eu saía de casa às 5 horas da manhã. Só que chegou no meio do curso, eu não tinha mais como pagar o curso. Só que aí eu já estava determinada. Eu já estava determinada a escrever a minha história. Eu fui até a direção da escola, conversei com a diretora, expus o meu problema e ganhei os outros 50% da bolsa. Olha que maravilha. E consegui terminar meu curso de auxiliar de enfermagem. Foi aí que eu comecei a trabalhar e eu ainda estava casada, tá? E comecei a guardar o meu dinheirinho, comecei a fazer um curso de técnico de enfermagem. E ele vendo todo esse movimento seu, de você estudar, você trabalhar, como que foi a reação dele? A reação dele? Pegar todo o meu dinheiro e ia viajar enquanto eu trabalhava. É mesmo? É. Mas você dava o dinheiro na mão dele? Eu não dava o dinheiro na mão dele, mas aí ele, vamos viajar com as crianças. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava em 2 empregos. Nossa. Né, eu trabalhava toda a noite. Só que aí eu até via como um alívio.
né? Deixa Mas eu ele... tava eu tinha meu dinheiro guardado, eu ia guardando uma parte, eu fui indo, aí fiz o curso de técnico de enfermagem, mas aí as agressões começaram a ficar mais intenso. mais intensa. Eu era obrigada, às vezes, ter relações com ele com uma faca no pescoço. Tipo, violência física. Violência sexual, Sexual. né? Eu já fui jogada para fora do carro. O carro Do em carro movimento? em movimento. Nossa, Até mulher que do chegou céu. um dia que, depois que ele me bateu muito, eu chamei a polícia. Eu consegui pegar o celular e chamar a polícia sem ele perceber, e a polícia chegou em casa E aí? e colocou ele para fora. Nossa. Só que a partir daí ele começou a me perseguir. Eu saía para trabalhar, quando menos eu esperava, ele estava no ponto de ônibus. Quando ele via que era o horário de eu trabalhar, ele estava na porta de casa. E aí eu tinha que chamar a polícia. E aí eu tive que sair do emprego, eu tive que pedir a conta. Você não ficou com medo de ele fazer alguma coisa com você? Com muito medo, mas eu não tinha o que fazer, né? O porquê de advogada? Naquela época, eu não sei, eu já tinha feito boletim de ocorrência, já tinha uma medida protetiva, só que eu não sabia naquela época que uma medida protetiva precisava ser representada. Eu nunca tinha sido orientada. Eu também não queria voltar na delegacia, porque a gente é muito humilhada, era muito humilhada na delegacia antigamente, né? Não tinha lei ainda, né? Maria da Penha? Não tinha, não né? tinha a Lei Maria da Penha ainda. A Lei Maria da Penha é de 2006. Ah, tá. Né? Então ainda não tinha a Lei Não Maria da tinha. Penha. E era muito difícil conseguir uma Aí medida você protetiva. você fazia um boletim Dali a 6 meses, aquele boletim de Gente, já- ocorrência, ele era arquivado. arquivado. Porque não tinha representatividade, precisava ser representado. Ah, entendi. Então, pra você ver a dificuldade na época. Até que um dia, eu fui buscar o meu filho na porta da casa dele, para levar para pegar ele. Ele entrou dentro do carro e ficou 2 horas com um revólver na minha cabeça. E a rua toda cheia, e ninguém fez nada. Foi o meu cunhado que entrou dentro do carro depois de 2 horas e conseguiu tirar ele. E aí eu fui na delegacia novamente, porque aí ninguém mais ia me parar. Eu já estava determinada, eu fui na delegacia e fiz uma nova queixa, e aí ele foi preso. E aí ele ficou quase 2 anos preso. Foi aí que eu tive... 2 anos de tranquilidade. E depois que ele saiu também, que ele passou, né? Porque geralmente o narcisista, ele gosta de vida boa, né? Passou 2 anos preso, quase 2 anos preso. Quando saiu, eu nunca mais tive problema com ele, graças a Deus. Mas não foi fácil. E quando ele saiu, você também já estava estudando direito? Eu já estava estudando direito. Ah, ele ficou com medo. E aí eu já estava estudando direito. Aí o que eu fiz? Falei assim, não, eu preciso estudar direito. Porque eu preciso ajudar outras mulheres. Não é possível. Quando eu comecei a estudar direito, eu queria ser delegada da delegacia da mulher. Eu imagino. Eu acho tão assim, grandioso isso. Se é uma coisa que existe nesse mundo que me emociona, é toda mulher que quer transbordar na vida de outra mulher, sabe? Pega a sua dor, ressignifica essa dor e quer transbordar, não quer que outra pessoa passe pelo que ela passou. Isso, para mim, é o verdadeiro empoderamento da mulher, sabe? Para mim, mulher bem-sucedida não é aquela mulher que está lá no alto patamar, que sabe que só anda de primeira classe, que é bombástica na internet, não. É aquela mulher que transborda, que ela é tão cheia daquilo que ela conquistou, que ela começa a transbordar na vida de outras mulheres e fazer a diferença na vida de outras mulheres. É por isso que a gente vai fazer mais pra frente um workshop maravilhoso aí, gente. Aguardem Cláudia Moya e Andréa Lovato num evento para as mulheres que vai ficar na história. Não é verdade, Andréa? Com certeza, porque nosso objetivo aqui é ajudar outras mulheres, Isso. é empoderar outras mulheres, é mostrar para essas mulheres que elas podem ser o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas querem. Elas só precisam acreditar nelas. Que eu só consegui ressignificar a minha dor, a sua trajetória, a minha trajetória, quando eu comecei a acreditar em mim. Quando eu comecei a perceber que eu era capaz.
Uhum. Que você não era o que falavam de você, nem o que quiseram que você fosse, mas você era uma mulher, sim, que tinha força, que tinha capacidade, que podia, assim, lutar e mudar a história da sua vida. Não foi uma trajetória fácil, porque todo mundo sabe que não é fácil, principalmente, né, fazer uma prova de direito e conseguir o seu OAB, né, Andréa? Então, foram várias vitórias aí na sua vida Se eu aí. te falar, você não vai acreditar. Eu trabalhava em 2 hospitais à noite, fazia faculdade de manhã e estágio à tarde. Eu ficava 36 horas sem dormir, sem ir para minha casa, estudando Nossa, direito. E nossa. foram 5 anos assim. E eu peguei DP apenas em uma matéria durante esses 5 anos. Nossa. Porque o meu propósito, a minha força, a minha vontade Era era muito tanta maior do que tudo aquilo ali. Eu do que sabia que cansaço. aqueles 5 anos iam passar. Uhum. E aí sim, a minha trajetória, a minha vontade de ajudar outras mulheres, a fazer com que outras mulheres não se calem. Por mais que tenha vergonha, por mais que tenha medo, não Uhum. se cale. É, porque o medo é que te faz você paralisar, né, diante das coisas grandes que você tem para conquistar. Porque, gente, não é fácil, nada é fácil, é um processo. Ó, ela ficou 5 anos aí sem saber direito dormir em casa, ter contato com os filhos, que era uma coisa bem rápida, mas ela tinha uma determinação, ela tinha um foco, ela tinha uma fé, uma vontade inabalável de virar o jogo, né? E quando a gente toma a rédea na nossa vida e a gente se olha e se descobre quem é imparável. É muito importante isso que você disse. Quando a gente descobre quem a gente é, nada mais para a gente. Eu falo que nós temos que olhar para as cinzas da nossa vida. Quando eu falo em cinzas, eu falo em dores, né? Como um início. E, infelizmente, muitas pessoas olham para as cinzas como o fim, né? Começa a olhar para suas cinzas, para sua dor, como um início. O início de uma porta que está se abrindo, não uma porta que está se fechando. Uhum. Né? E começa a acreditar em você. Primeiramente, você tem que ter muita fé em Deus. Sim. Tenha muita fé em Deus e acredite em você, que você pode ter certeza que você vai conseguir conquistar tudo o que você quiser. E ninguém mais vai te parar. A fé move montanhas. E quando você descobre que você não está sozinha, que você tem um pai, né? Que vai te amparar, no mesmo que você passa em momentos de solidão, você nunca vai estar sozinha, porque ele vai estar com você durante todo o processo, né? É igual aquela frase que eu tenho na minha vida que ele fala para Moisés. Tá o exército de Faraó vindo e tem o mar ali na frente, né? E eles ficam ali no meio, tipo, ficar sem saída. Se você for ver, muitas vezes na vida da gente, a gente se encontra nesse momento. Olha para um lado, não tem como ir, olha para o outro, não tem como saída, mas Deus fala o quê pra gente? Siga em frente. Siga em frente. Faça o seu possível, porque o impossível farei eu. Só tem que ter fé e continuar seguindo em frente. Então, se você tem um desejo no seu coração de realizar algo, saiba que esse desejo foi Deus quem colocou no seu coração e Ele vai te dar todos os meios para você conseguir. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, sabe por quê? Porque todo o processo é doloroso. E Deus, Ele nos criou não para ser só cidadão desse mundo. Ele nos criou para ser um cidadão da eternidade. Então, Ele vai moldar o teu caráter aqui e vai te dar, sim, o que você sonha, mas Ele vai te moldar também para que você seja cidadão celestial um dia. Eu creio muito nisso. Hoje eu creio, mas você sabe que eu fiquei durante muitos anos sem acreditar em Deus. Sim. É o que eu falei para você, se vitimizando e colocando a culpa em todo mundo. Depois que eu entendi que Deus sempre esteve do meu lado e nunca me abandonou, que foi eu quem o abandonei,
todos os dias, até hoje eu faço isso, tá? Tem duas passagens que eu gosto muito, que toda vez que eu tô querendo, né, nós somos seres humanos, né? né? Às vezes a gente fica um pouco desanimado, Faz e parte. tem duas coisas que o Salmo 23, ele está na minha vida há mais de 10 anos, né? E aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece. Seja forte e corajosa. Exatamente. Eu também gosto muito desse. Seja forte e corajosa, porque nos momentos que vem né, vem querer bater de frente, o desânimo, o cansaço, ou a gente olha pra gente. Essa onde a gente fala, esse momento que a gente fala, é quando você olha pra você. Porque quando a gente olha pra gente, é impossível, mas quando a gente olha pra Deus, tudo é possível. E eu queria muito que você, né, aproveitando isso aqui, deixasse um recado para aquela mulher que está passando por que você passou, para uma maneira dela quebrar esse silêncio e sair desse relacionamento abusivo. Olha, a primeira coisa é acreditar em você. É como eu falei, você precisa acreditar em você, você precisa confiar em você, porque a partir do momento que você confia, que você acredita em você, você vai conseguir. E você precisa, isso é fundamental, você precisa denunciar, você não pode se calar. Você precisa encontrar uma amiga, a mãe, uma irmã, alguém que você tem perto de você, para você se abrir, para você começar a sair da sua casa com segurança. Não saia de uma vez, a não ser que esteja assim numa situação drástica. Risco. Mas comece a pegar uma malinha de roupa, uma mudinha de roupa, leva para casa daquela amiga, leva para casa daquele familiar, os seus documentos, sabe? Começa a gravar, começa a pegar provas do que está acontecendo com você e saia de casa com segurança. Mas se você se calar, se você não denunciar, por mais medo que nós temos, a gente tem que pensar assim, se eu ficar, eu posso morrer? Posso. Se eu sair, eu também posso morrer? Se eu tenho filhos, você vai querer? Às vezes a mulher está naquela relação porque não quer, por conta dos filhos. Só que o que é mais importante? O seu filho viver naquele ambiente contaminado, naquele ambiente de agressividade, ou sair daquilo, né? Então a mensagem que eu deixo por mais medo que você tenha, denuncie, não se cale. Hoje eu falo nas minhas palestras da minha história. Por quê? Porque quando a mulher ela vê que aquela outra pessoa já passou por aquilo, ela se sente mais livre para poder conversar, para poder falar, né? Ela não sabe que você vai entender, né? Exatamente. Mas o passo mais importante é não se calar, é denunciar, né? Eu falo que o empoderamento feminino é se capacitar, é empoderar, né? Que a mulher empoderada é aquela que cai, se levanta e usa a sua voz como instrumento de justiça. Essa é a mulher empoderada. E todas nós podemos ser empoderadas. Todas nós podemos conseguir aquilo que nossos sonhos, nossos desejos, entendeu? Então basta acreditar em si mesma. É isso aí. Você acreditou em si mesma e colocou Deus como, né, na sua frente e foi na fé e conseguiu dar a volta por cima. Então, eu gostaria de deixar também para vocês aqui essa mensagem hoje de amor, de acolhimento, de ressignificação, de saber que você não está sozinha, que hoje tem muitas pessoas que podem ajudar. Qualquer coisa, se você quiser mandar uma mensagem, entra no Instagram da Andréia, Andréia Lovato, advogada, manda uma mensagem lá, conta a sua história para ela, ela vai te ouvir, pode ter certeza disso, viu? E você não está sozinha. Quero desejar para vocês uma ótima semana, cheia de sonhos realizados, de projetos
construídos e que você seja muito feliz e bem-sucedido em tudo que você for fazer. E até domingo que vem no nosso Café com Cláudia Moia. Um beijo e até mais!